Opa, Felipe Fontoura por aqui falando do canal Dev Samurai e hoje eu estou nessa videoaula completa para te ensinar como criar o seu programa de uma forma mental, utilizando o computador mais potente do mundo, isso mesmo, o nosso cérebro. Então eu vou te apresentar algumas técnicas que eu utilizo para que você possa criar essa programação, criar os seus primeiros programas. Isso é conhecido como lógica de programação. E como eu comentei, se você ainda não sabe programar, você vai criar o seu primeiro programa hoje, mesmo se você não souber sequer uma linha de código. E se você já criou suas primeiras linhas de código, já sabe como programar, você vai conseguir fazer um reforço na sua lógica. Sabe quando você às vezes tem aqueles errinhos, não consegue criar alguma coisa e fica engasgado em alguns pontos? Essa aula vai ser muito importante para você também, ok? Então vamos lá, vamos para o meu computador que eu vou te ensinar agora mesmo. Vamos lá! Então vamos lá, antes que a gente comece, né, por favor, me fale qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça de um programador. Vou dar alguns segundinhos aí para que você reflita sobre isso. Qual que é a imagem que vem? Se eu falar para você assim, me descreva um programador, qual que é a imagem que você vê na sua mente? É de um cara parecido com esse daqui, sei lá, gênio, alguma coisa desse tipo? Então, desculpa te contrariar, mas eu acredito que você está profundamente enganado se você estiver pensando dessa forma. Programar não tem nada a ver com ser gênio. Aliás, para ser um programador você precisa desaprender a pensar da forma que você pensa até agora, da forma que você pensa hoje. Por quê? Porque as máquinas são burras. Ok? As máquinas, os computadores são burros. E aqui eu vou te falar por quê, com uma breve história de como o computador, entre aspas, pensa. Os computadores são basicamente máquinas mecânicas. Vamos analisar primeiro, para te provar isso, os primeiros computadores. E os primeiros computadores, eles basicamente eram mecanismos, ok, ali de engrenagens que serviam para poder fazer alguns cálculos, automatizar alguns cálculos, como por exemplo esse computador grego, tá certo? Que era um computador, entre aspas, novamente de navegação, que é um pouquinho diferente do computador que a gente entende hoje, o computador que era do século II antes de Cristo. Ok? A gente já tinha esse primeiro computador. E depois, em 1642, a calculadora de Pascal, você pode ver que ela é basicamente aí uma maquininha de engrenagens que você vai girando. Isso era as primeiras caixas registradoras aí de uma forma bem rudimentar, mas já ajudava muitos bancos e comércios a fazer as suas contas ali de dinheiro. Em 1822, o engenho analítico de Charles Babbage, que era vamos assim dizer, um tear mecânico que servia através de uma programação, que essa programação vinha de um cartão perfurado para poder criar padrões ali em tecidos. Ok? E depois, em 1847, a álgebra booleana, que não é necessariamente o computador, mas foi a matemática que deu vida aos computadores a qual a gente já conhece hoje. Em 1890, a máquina de Hollerith, do americano, se eu não me engano, do americano, ok? A qual produzia e automatizava aí as contas aí de fechamento de salário, por exemplo, e é por isso que o nosso contra-cheque tem esse nome, de Hollerith. O Colossus, de Alan Turing, que venceu a guerra aí, ok? Se você já assistiu o filme do Alan Turing, você já viu isso aí trabalhando, mesmo que ainda com uma visão meio hollywoodiana. O ENIAC, 1946, que aí ajudou a criar a bomba, né, a bomba atômica. E o IBM 7030, que foi já uma geração, a gente poderia chamar geração 2, de 1959 a 1964. E você viu que a distância, né? Lá a gente tinha o nosso primeiro computador do século II, depois 1642, 1800, 1890, 46, já teve dois computadores importantes, 1959, 64, então esse tempo ele foi passando, que se a gente for olhar lá no primeiro computador, a gente vai perceber o quão distante que foi
com o segundo, né? Isso, claro, do que a gente tem de histórico. Pode ter alguma coisa aí não registrada no meio. E depois a geração 3, já na década de 70, no início da década de 70, a IBM liderando, e depois os computadores modernos, que a gente chama de geração 4, que já é o Altair. Se você viu lá Piratas do Vale do Silício, você acompanhou toda a história desse computador, 1975. Em 76, o Apple I. Na década de 80 e 90, aí, a gente já teve uma explosão de computadores que a gente pode aglomerar isso, que são processadores de alta capacidade, que permitiu, ok? Meados de 2000, os processadores multicore, 2005 e diante, tornando esses dispositivos, esses processadores, esses computadores de uma forma tão pequena que pode caber no seu bolso. Então a gente teve a revolução do mobile e o futuro aí com computação quântica, né? O Google está liderando essa questão da computação quântica, ok? Mas se você parar para pensar, os computadores ainda continuam sendo máquinas mecânicas riscadas aí, porque não são mais não tem mais engrenagens de ferro, essas coisas, mas são máquinas eletrônicas que têm lá transistores, né, circuitos eletrônicos muito rápido, mas ela ainda continua sendo basicamente uma máquina mecânica de execução muito rápida, ok? Então, portanto, a diferença entre o primeiro computador e o mais moderno, basicamente, é a velocidade de cálculo e, claro, a capacidade, né? Sem capacidade você não tem essa velocidade. E como toda máquina que se preze, o computador precisa receber ordens de alguém, de preferência mais inteligente que ele. E por mais que a inteligência artificial tenha avançado nesses últimos anos e a gente escuta notícia por aí, ainda a gente está engatinhando com isso. E não temos ideia de quando a gente vai ter algo com a capacidade do cérebro humano. E ainda a gente precisa dos programadores por muito e muito tempo. Como, por exemplo, a gente precisou a Ada Lovelace, eu nunca sei dizer, desculpe por isso, meu inglês é horrível. Em 1842 foi a primeira programadora da história, a qual utilizou lá o engenho analítico de Charles Babbage para poder criar os seus primeiros programas. Então, aí uma homenagem ao nosso primeiro programador, não, programadora da história. E o novo idioma. Então, sabendo que você agora precisa de um novo idioma para poder falar com essas máquinas, porque essas máquinas são burras e você que é a pessoa inteligente, como que você aprende a falar o informatiquês, que é a linguagem global dos computadores? Bom, para programar você precisa aprender a pensar de uma forma burra e se expressar também. Ou seja, a gente precisa aprender a pensar de uma forma lógica, em forma de instruções, como se nós falássemos com um robô. E o primeiro passo para se dominar a arte de programar, ok? Nos cursos de programação tradicionais que a gente vê aí nas universidades, escolas e até algumas videoaulas por aí no YouTube, a gente fala que a gente tem que se expressar nessas tais ordens, tem que ser feitas através de fluxogramas complicados, pseudocódigos em Portugal, como ferramentas, por exemplo, do Visualg, que é uma ferramenta aí que ela usa uma espécie de pseudocódigo, uma pseudolinguagem para poder fazer isso, ok? Que nada mais são do que representações intermediárias até uma linguagem de programação final, ou de verdade, como por exemplo C, Pascal, Python, Java, JavaScript, entre outros aí. Mas para mim, na minha opinião, isso é uma tremenda balela. E aqui, para você entender os 3 passos até você conseguir chegar no seu código. Bom, primeiro passo, problema. Segundo, algoritmo, que você pode fazer a representação desse algoritmo de uma forma de narrativa, fluxogramas ou pseudocódigo. Por fim, escrever o programa em C, Pascal, Python, Java, etc. Ok? Então você tem essas 2 etapas em vermelho, que são as etapas a qual são as etapas técnicas, e o entendimento do problema, ok? Só que primeiro passo que eu vejo que muita gente se perde é entender o problema, ok? Que nada envolve técnicas de programação avançadas ou coisas complicadas. É aquela historinha lá do Joãozinho que tinha
7 balas e tinha 5 amiguinhos, ele entregou uma bala para cada amiguinho, quantas balas lhe sobrou, ok? Isso é, por exemplo, o entendimento de um problema ali matemático que a gente tinha na primeira série, ou segundo, não sei bem. Bom, então vamos lá, vamos fazer um exercício fictício aqui, eu vou te mostrar um exercício fictício só para você entender o que eu estou falando. Então, o exercício é, calcule o seno utilizando somente funções calcule o cosseno utilizando somente funções senos de um ângulo fornecido pelo usuário e depois imprima na tela. Considerações. Os valores de um ângulo devem ser entre 0 e 360 graus. E aqui eu destaquei algumas palavras em negrito que são as palavras-chave desse problema, como por exemplo cosseno, seno, ângulo, 360 graus e coisas desse tipo. Talvez você esteja pensando dessa forma que é, poxa cara, eu não sei nem o que é seno, cosseno, ângulo, imprimir na tela e como que eu vou conseguir fazer isso? Bom, por isso que eu estou comentando. Então, o primeiro ponto é você se dedicar, né? Dedicar um tempo antes do exercício para pensar e pesquisar antes de executar qualquer coisa, ok? Então, esse é o primeiro passo de todos. E esse primeiro passo não tem linguagem de programação, não tem narrativa, não tem nada. E, infelizmente, é o passo que muita gente ignora. Quase, sei lá, 100% das pessoas estão muito ansiosas para ir já para a segunda etapa. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes disso, eu vou apresentar para você uma videoaula, continuação dessa, uma videoaula gratuita, que é a continuação dessa aqui. Um dos pontos que eu ensino a programar do zero fala mais detalhes sobre esse problema e, principalmente, como evitar esse problema a todos os custos, se você quiser um dia, claro, aprender a programar. Bom, primeiro ponto, separe uma folha para rascunho e comece a pensar passo a passo antes de tentar sair fazendo algo. No exemplo fictício que eu te mostrei logo anteriormente, a gente deve primeiro entender como calcular um cosseno a partir de seno antes de programar. Então, se você não sabe nem o que é seno e cosseno, e eu vou abrir um parênteses aqui para te admitir, eu não lembro também, por isso que eu coloquei esse exercício, ok? Fecha parênteses. Você precisa fazer isso antes de executar qualquer coisa, senão fica difícil. Se você não sabe nem quanto é 1 mais 1, imagine então fazer uma multiplicação. Então, qual informatiquez a gente vai adotar para ajudar a entender o problema? Bom, o que eu mais gosto, disparado, é a narrativa, que nada mais é do que uma receita de bolo. Bom, você provavelmente já viu alguém fazendo um bolo, sei lá, sua mãe, sua avó, alguém fazendo um bolo e ele segue ali uma receita. Essa receita é: junte, né, tantas porções de farinha, depois coloque lá os ingredientes de chocolate, misture com açúcar, bata lá junto com o ovo. Eu não sei fazer bolo, tá? Mas eu imagino que seja uma coisa desse tipo. E a narrativa é bem próximo disso, tá certo? Então tá ali. Receita do bolo. Misture os ingredientes, unte a forma com manteiga, despeje a mistura na forma. Se houver coco ralado, então despeje sobre a mistura. Bom, você entendeu? Você segue esse ponto. A grande vantagem disso é que todo mundo sabe, de uma forma ou de outra, o que é basicamente uma receita de bolo. Isso já vai evitar você ter que aprender a criar uma carga maior, aprender a fazer fluxogramas complicados, né, Portugal, aprender a fazer pseudocódigos. Claro, não estou menosprezando e tudo isso tem o seu valor, mas como eu disse mais acima, a minha opinião é que tudo isso é balela. Então, essa é a forma que a gente vai adotar para trabalhar nos primeiros passos. Então, mas lembre-se sempre, entenda primeiro o problema antes de executar qualquer coisa. Não vai ter técnica que salve você se você não conseguir entender o problema, ok? E lembre-se sempre, depois dessa videoaula é só você clicar no link que eu vou deixar no final desse vídeo para que você consiga ver todos esses detalhes, porque sinceramente, falar isso numa videoaula só fica bastante complicado. Então eu preciso dividir esse conteúdo em várias aulas. Se você quiser aprender a programar do zero, então acredito que você vai clicar no link final que eu vou deixar. Então, vamos primeiro a um exercício prático, tá? Então eu vou fazer esse exercício junto com você, vou dar um tempo para que você faça esse exercício e depois eu vou postar a resposta. Mas isso só vale se você fizer o exercício de verdade, senão todo esse tempo e a sua vontade de programar está sendo em vão,
ok? E lembrando, se você é uma pessoa que você já programa e tem dificuldade de fazer programação, é sempre bom você voltar uns passos atrás para que você consiga de fato aprender a base e, consequentemente, criar programas melhores. Então vamos lá. Primeiro programa que a gente vai rodar no computador mais potente do mundo, que é o seu cérebro, que está exatamente aí contigo agora, nesse momento. Eu espero. Então, agora imagine que você é um programador renomado e que foi chamado em um centro de robótica avançado no Japão, que recebeu a seguinte missão: programar um robô amigável que seja capaz de realizar qualquer tarefa doméstica, como, por exemplo, trocar uma lâmpada queimada. Imagine quantas ali mulheres, né, pessoas idosas e até homens, inclusive, que não entendem muito ali de elétrica, com um certo receio de trocar uma lâmpada. Ok? E você vai construir um robô doméstico que, além de varrer a casa, passar roupa, lavar a louça, você vai ensinar a trocar uma lâmpada queimada. E lembra o seguinte, que por mais inteligente que esse robô possa parecer, ele ainda é um programa lá dentro, um programa de computador, e é uma máquina que roda. A única vantagem que ele tem sobre a gente é que ele roda todos os programas de uma forma muito mais rápida do que o nosso cérebro. Então, vamos lá. Lembra o seguinte. Primeiro, vamos entender o problema. E eu coloquei aqui um desenho bem simples, sem nada de muito complicado, para que a gente possa imaginar esse robô. Então, esse robô ali é representado por essa incrível bolinha, super bem desenhada, ok? A escada e a lâmpada. Então, o robô vai se aproximar da escada, subir a escada, retirar a lâmpada e voltar para o seu ponto de origem. E quando ele tirar essa lâmpada lá em cima, é óbvio que ele vai colocar uma lâmpada nova, ok? Então, algoritmo, trocar a lâmpada. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse rascunho que você já separou nessa videoaula, ok? Você vai colocar os passos e não se preocupe com nada muito técnico, porque, novamente, se você começar a se preocupar agora com fluxograma, pseudocódigo e fazer o melhor passo a passo para que você possa mostrar lá na bancada do Jornal Nacional, você vai estar consumindo recurso do seu cérebro, inteligência, tentando deixar um negócio com florzinha, vamos assim dizer. Não é esse o ponto, você precisa produzir algo lógico para você. E é claro, depois tem todo um passo a passo para tornar isso um programa de verdade, ok? Então vamos lá. E novamente lembrando, se você quiser saber mais detalhes sobre essa aula, é só você clicar no link logo na sequência. Então, pegue uma folha de rascunho e crie um algoritmo em formato de narrativa que seja o mais detalhado possível, lembrando as observações que eu falei para você, para ser gravado no robô trocador de lâmpadas, ok? E 5 minutinhos para você fazer isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pausar o seu vídeo agora, ok? Deixar mais ou menos uns 5 minutos, pouco a mais, pouco a menos, dependendo se você já conseguiu ou não, e você vai continuar, ok? Promete que você vai fazer isso? Então, eu estou certo disso. Pausa o vídeo agora e despause assim que você terminar o exercício, daqui a 5 minutinhos mais ou menos. Legal, então despausou, vamos lá. Bom, pode ser que você, eu não estou vendo claramente o seu exercício, mas pode ser que você fez algo desse tipo. Passo 1, subir na escada. Passo 2, retirar a lâmpada queimada do terminal. Passo 3, instalar a nova lâmpada no terminal, aquele negocinho que a gente rosqueia a lâmpada ali, e descer da escada, ok? Se você fez algo parecido com isso, você tem que me desculpar agora, mas você ainda não produziu algo burro o suficiente para um computador. Por quê? Porque você é uma pessoa inteligente, o seu cérebro sabe fazer isso, mas você precisa pensar que você está falando com um ser burro, que é o computador. Então, por exemplo, ele não sabe o que é subir escada, ele não sabe o que é retirar a lâmpada do terminal, ele não sabe todos esses detalhes que já estão embutidos aí na sua mente que você sabe fazer hoje sem pensar, como, por exemplo, escovar o dente. Bom, aqui está um exemplo do algoritmo que eu fiz, que eu produzi, tá certo? Que se você quiser depois você pode copiar. E eu vou passar alguns passos aqui com você. Passo 1, localizar a lâmpada. A lâmpada você precisa ver qual lâmpada que está queimada. Vamos imaginar que você é o robô, tá? Passo 2, ela está, essa escada está posicionada debaixo da lâmpada?
Bom, se ela está posicionada debaixo da lâmpada, significa que você já pode iniciar, né? Se sim, calcular quantos degraus para sua subida. Se não, apresentar um erro ao operador do robô. Por quê? Porque essa escada não está posicionada debaixo da lâmpada para que você possa trocar. Passo 3, iniciar a subida dessa escada. Passo 4, já chegou ao final da escada? Isso é uma pergunta. Se sim, parar de subir, porque senão você vai cair lá de cima se você é o robô. Se não, continuar subindo, né? Então você fica nesse processo até chegar ao final da escada. Passo 5, localizar a lâmpada. 6, a lâmpada está queimada, você precisa fazer um teste, porque se a lâmpada não estiver queimada, não vai adiantar você trocar a lâmpada, o defeito é em outro lugar, como por exemplo, o interruptor pode estar com problemas. Se sim, iniciar a rotina de retirar a lâmpada queimada e se não, comunicar e iniciar a rotina de descer a escada. Ou seja, você vai comunicar àquela pessoa ou, entre aspas, o seu dono, se você é o robô, que aquela lâmpada está em perfeito estado, que o problema não é ali. E o passo 7. A lâmpada queimada está retirada? Se sim, iniciar a instalação de uma nova. Se não, continuar a desrosquear a lâmpada queimada. E você vai fazendo todo esse passo, ok? E talvez você esteja até se perguntando agora, bom, se não tem certo e não tem errado, como é que eu sei, né? Como é que eu faço esse passo a passo? Quando eu sei que já tá bom, eu vou ter que chegar ali no passo do tipo movimente a perna tantos graus do robô, passo... Não é isso, tá? Calma, eu tenho uma receita que eu passo da quantidade de passos ideais para um problema simples como esse, simples para a gente, né? Bom, então, quantos passos for necessário, tá, para detalhar o passo a passo, né, para deixar ele detalhado. Então, como que eu sei que isso está detalhado? Quando existir algum comando pronto na linguagem que você estiver trabalhando. Você vai entender isso logo nas próximas aulas e na aula que eu vou postar logo na sequência. Então, por isso, continua assistindo essa aula, que é muito importante. Mas eu tenho um número ideal, que é em torno de 15 a 20 passos, ok? Então, se você fez somente 3, 4 passos aí, de um jeito inteligente, como que nós humanos faríamos, destrincha esses 4, 5 passinhos aí em 15 ou 20 passos, ok? É um número ideal, pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12, mas fica numa média. Mas é importante você acompanhar nas próximas aulas, que eu te dou mais detalhes do porquê nessa média. E para você fazer isso, como eu comentei, é só clicar no final, num link que eu vou deixar no final dessa aula. E os próximos passos, ok? Então, essa primeira aula que eu passei para você é para você iniciar um programa mesmo, como eu comentei, sem nunca ter colocado uma mão num código, né? Sem nunca ter programado ali um código de computador na vida. Por quê? Porque você vai utilizar o que você já sabe, o que você já tem aí contigo, que é um computador super potente e as instruções para esse computador no formato receita de bolo, no formato narrativa, o que você já aprendeu até agora. Afinal, você já viu alguém ou imagina alguém fazendo um bolo, ok? Então, se você chegou até aqui, agora você pode treinar utilizando as próximas aulas, que eu vou deixar o link nesse vídeo, com problemas semelhantes, intercalar com programas de verdade, ok? Ou seja, produzir código. Então, se você gostou dessa aula e quer aprender mais como programar do zero, clique nesse link, ok? Ou então o link na descrição desse vídeo. Se você estiver assistindo por YouTube, é só você clicar onde está dizendo clique aqui, que você vai direto para essa aula, ok? É só deixar um pequeno cadastro lá, é uma aula gratuita, tá certo? Não tem custo algum, é uma aula que eu faço no meu programa de ensino a programar do zero, a qual, além de falar sobre como aprender a programar, vou dar outras 3 dicas muito interessantes de uma forma totalmente gratuita. É só você clicar, fazer um cadastrinho rápido lá, deixar somente o seu e-mail, que você vai ter acesso a essa videoaula, ok? Então, muito obrigado. Se você está gostando do canal, clica em se inscrever para receber mais conteúdos como esse. E faça o cadastro também, porque somente com esse cadastro, clicando nesse vídeo, onde está escrito clique aqui, você vai ter acesso a essa aula. Essa aula não está disponível em nenhum outro lugar, ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.